Olá a todos do canal. Assisto o canal desde o ano passado e me impressiona muito como os relatos são contados. Eu gostaria de dar alguns relatos que dizem respeito às experiências de minha família, tanto paterna como a materna. O meu nome é Vitor, moro na cidade de Sorocaba, tenho 43 anos e o meu primeiro relato a contar é sobre o meu tio, irmão mais velho do meu pai. Hoje já é um senhor de 98 anos, ativo com sua autonomia e saudável, graças a Deus. O meu pai tem 75 anos. Ele já me contou histórias sobre meu tio e ele, vivida com coisas sobrenaturais. Diz meu pai que por volta do fim da década de 50, meu tio Chico sempre trabalhou como peão de fazenda, ora tirando leite, ora em roça de café ou plantação de algodão e cana. Moravam em um município chamado Conceição das Pedras, bem interior de Minas Gerais, pois parte da família é do estado de Minas, e meu pai nasceu nessa cidade. Meu pai disse que uma época, meu tio trabalhando em uma fazenda da região, num dia de lida, ficavam brincando e contando histórias da região. E meu tio, assim como os irmãos dele, não eram de acreditar em coisas ou histórias de assombração. Nesse dia, no final da lida, falaram a ele que numa fazenda, perto de onde moravam, haviam assombrações do falecido dono da fazenda e que os familiares do mesmo abandonaram a fazenda, onde só iam de vez em quando contratar serviço de peões para roçar e plantar nas terras, mas ninguém residia na casa sede, um casarão centenário que estava trancado há anos. E nisso, meu tio disse que era besteira, conversa fiada dos seus companheiros de trabalho. Foi quando seus amigos disseram: "Ô Chico, já que tem tanta coragem, por que você não dorme na casa grande?" Desafiado, meu tio não hesitou e disse que dormiria tranquilo naquele casarão enorme e vazio. Pois bem, um capataz que administrava a fazenda estava na conversa e disse que apostava que meu tio não amanheceria na casa. Ele aceitou a aposta e o capataz tinha a chave da casa grande. "Pois bem, Chico, vou deixar a chave com você à noite. Vamos ver se vocês vão ir mesmo." Os outros amigos ficaram sérios e pararam com as brincadeiras, dizendo: "Você vai ser louco de fazer isso, Chico." E o meu tio, decidido, disse que iria sim. Ao fim da tarde, foi à sua casa na fazenda onde trabalhava. Avisou ao pessoal que não pousaria com eles, pois iria ao casarão sede da outra fazenda. Atrelou seu cavalo e foi para lá. Já ao cair da noite, quando chegou à fazenda, como algumas casas eram muito distantes do casarão, quando ele chegou, estava uma escuridão e aquele casarão enorme em silêncio. Ele desceu do cavalo, pegou alguma coisa que tinha levado e adentrou a casa. Barulhos somente dos grilos e sapos, como de costume em fazendas e sítios. Ele acendeu a sua lamparina e foi andar por dentro dos cômodos. Não viu nada de anormal, somente mobília empoeirada e mofada, e procurou um dos quartos para se alojar para a noite. As horas foram passando, e tudo quieto e em normalidade. Nisso, o sono começou a derrubar ele. Ele resolveu se deitar. Arrumou a cama, fechou a porta e deitou. Adormeceu rápido, pois estava cansado pelo dia de trabalho. Ao passar do tempo, pela madrugada, umas 2 ou 3 horas da manhã, ele acordou com barulhos vindo ao longe, bem na estrada, que passava em frente à fazenda. Barulho de um cavalo galopando rápido e alguém gritando coisas
que ele não conseguia entender. Se levantou devagar e foi até a janela, e pela fresta da janela viu, ao longe, esse cavalo passando a porteira e indo em direção à casa grande, pela estrada de acesso. Estranhou, porque a porteira estava trancada e a fazenda era toda cercada. E também aquele cavalo começou a chegar mais devagar, perto do casarão. Em cima do cavalo, ele avistou um senhor, de terno branco, chapéu e botas. O cavalo era todo branco, olhos negros como a escuridão. Esse senhor resmungava palavras desconhecidas pelo meu tio. Ele ficou andando com o cavalo ao redor do casarão, e meu tio só observava, atento e armado com uma daquelas velhas garruchas, esperando aflito se aconteceria algo a mais. Numa dessas voltas à casa, aquele senhor se aproximou bem perto da janela onde ele estava, que ficava em frente ao casarão, tão perto que ele ouvia a respiração do cavalo, que parecia enfurecido. Fez o cavalo empinar algumas vezes na frente da janela e, balbuciando palavras que não se entendiam, meu tio, encostado na parede ao lado da janela, ouvindo toda aquela bagunça. Em frente ao casarão, aquele senhor ficou por algum tempo, rodeando com o cavalo, ao redor da casa, até que o meu tio olhou pela fresta e ele estava voltando à saída da fazenda, retornando pela estrada de terra, galopando e relinchando um barulho assombroso, e o senhor resmungando em cima dele, e aos poucos foi sumindo o barulho e acalmando o ambiente. Meu tio ficou mais calmo, orou e voltou a deitar na cama novamente. Quando ele se deitou, achou algo muito estranho. A porta do quarto, antes fechada, agora estava aberta, e ao olhar ao lado da porta, ele viu uma senhora bem idosa, com cabelos compridos, bem grisalhos, vestido de uma mortalha, trazendo nas mãos um pires com uma vela em cima, que o observava deitado na cama. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos, e ele a olhando também. Ela virou para sair do corredor de frente ao quarto, e meu tio, em pensamento, disse: "Não atormentava quando viva, agora quer atormentar depois de morta." Em fração de segundos, aquela senhora parece ter lido o pensamento dele e estava na beira da sua cama. Ele disse que não conseguiu se mexer, estava imobilizado, não conseguia falar e nem se defender. Aquela senhora foi levando as mãos dela até o pescoço dele, começando a esganá-lo. Ele só sentia um frio enorme em todo o corpo e olhava para o rosto pálido e olhos totalmente negros, quando começou a rezar e escutou o cantar do galo ao longe, no qual, em fração de segundos, ele desviou os olhos da janela. E então, aquela senhora havia desaparecido como fumaça. Ele esperou o dia amanhecer completamente, trancou a casa e foi embora. Foi uma das piores situações com as coisas que não são desse mundo. Ele conta essa história até hoje aos netos e bisnetos. E meu pai, que desde criança conta esse acontecido com seu irmão mais velho. Outra história se passa com meu pai, na década de 70. Ele era um rapaz solteiro, muito ativo e corajoso. Os familiares dizem que ele sempre foi assim, como meu tio, em não temer coisas sobrenaturais. Antes de se casar, meu pai morava na casa de pau a pique sozinho, onde se criou, em uma das fazendas da região de Santo Antônio da Pratina, interior do Paraná. Na época, meu pai gostava de caçar e pescar, mas em altas horas da noite ia sozinho
e ficava altas madrugadas, pescando ou caçando. Às vezes levava um amigo. Quando estava noivo da minha mãe, um dia foi namorar. Já à noite, ele disse à minha mãe que iria pescar. O meu avô o aconselhou dizendo: Arlindo, já é noite e você bem sabe que esse rio aqui é bem perigoso, com suas correntezas e coisas estranhas que aparecem nessa região. Mesmo assim, meu pai não ligou ao aviso do meu avô, se despediu de todos, pegou seu material e desceu sentindo ao rio. É conhecido como Rio Cinzas, muito perigoso e traiçoeiro. Chegando à beira do rio, tirou seu material do embornal, ou como nós dizemos hoje em dia, sacola ou mochila, e começou a jogar a tarrafa à beira da forte correnteza do rio. Em uma imensa escuridão, somente o clarão da lua para iluminar por entre as árvores e à beira da margem. O meu pai ficou jogando tarrafa de alta madrugada, quando, por volta das 3 da manhã, ele começou a ouvir um canto à beira do rio. Olhou para os lados e não viu nada, e continuou a pescar. Alguns minutos depois, ouviu novamente como uma voz de mulher a entoar cantigas. Olhou para o outro lado da margem e também não viu nada, quando de repente notou que a uns 20 metros de distância, na beira do barranco, uma mulher dentro d'água. Ao lado dela havia uma bacia de roupas e um pires com uma vela, cantando e lavando as roupas. Mas meu pai pensou: o que faz essa hora, sozinha, essa senhora aqui? Observou por alguns segundos e, enquanto puxava sua tarrafa, olhou para o local onde ela estava, e ela havia desaparecido no ar. Não se ouvia mais as cantorias, somente o barulho das fortes correntezas do rio. O meu pai continuou a pescaria, e antes do amanhecer ele foi embora. E outras vezes não viu mais a tal mulher. Disse ele que a senhora que viu aquela madrugada possivelmente era alguém que perdeu a vida nas traiçoeiras correntezas do rio, e aparecia em algumas ocasiões, como Quaresma e Lua. Esse foi algum dos relatos que eu ouvi durante a infância. Espero mais mandar alguns. Abraço a todos, obrigado e uma boa noite.